começar as obras. E isso foi, a gente teve ordem, a gente conseguiu na Caixa semana passada a ordem de início das obras. Então, semana que vem, mais tardar a outra, a gente começa as obras lá. Maravilha, né? Olha lá, hein? Olha o que você vai escrever aí, hein? Não vai te... Tá? E a gente também estamos apresentando também a gente também discutiu a semana passada todos os equipamentos lá, né? A gente já está com um projeto inicial, a gente precisa levar lá para vocês apresentarem uma proposta de todos os equipamentos que a gente vai construir lá. E o projeto do parque que a gente está desenvolvendo lá também, tá? Então, depende do dia, precisamos ver a agenda. Tá? Vamos marcar um dia, tá? Tá bom? Mas vamos lá, a gente vai lá apresentar para vocês como é que tá, tá bom? Então, acho que Cidade Ademar, a gente pode dizer que a luta valeu a pena, né? E obrigada por tudo, né, Paulo? Vocês lá foram importantes para isso. Guaianazes não está aí. Jaçanã. Bom, Jaçanã, a gente tem uma demanda do Paciência, né? Mas eu acho que o pessoal da CIURB conversou, né? Falou, expôs como é que está as obras, o andamento das obras. Do ponto de vista da habitação, a gente afeta algumas famílias e aí a gente tem um plano de reassentamento já proposto, tem unidade, a gente já está trabalhando no desenvolvimento dessas unidades, ou seja, nenhuma família vai poder ser removida sem antes ter algum local já definido para elas serem reassentadas, né? Do Paciência. Então, acho que a gente vinculou a demanda da habitação ao da CIURB, né? Para, de forma casada, a gente resolva de uma vez aquela situação. Então, quanto mais a gente articula as políticas públicas na região, é melhor, né? A gente também racionaliza os recursos, tá? Então, a ideia do cumprimento da meta lá é diretamente vinculada ao cronograma de obras lá do Córrego Paciência. A gente tem tentado, numa parceria, trabalhar junto nesse reassentamento. Oi? Da meta 35. M-Boi Mirim. A gente, na M-Boi Mirim, a gente vai iniciar obras, acho que daqui a uns meses também. Estava dependendo do recurso, liberação do recurso lá para o Arizona. A gente vai começar as obras no Arizona. A previsão era já ter começado, mas a gente está ainda esperando os recursos da Caixa, lá do PAC, serem liberados. Mas a gente vai começar o cadastramento das famílias lá no Arizona. Possivelmente agora, já no final do ano, novembro, dezembro, a gente vai começar o cadastramento das famílias para a elaboração do diagnóstico, do plano de reassentamento, para tudo na região. E a gente está tentando lá aprovar o empreendimento no qual elas serão reassentadas, que é o Jardim Ângela, que fica próximo ao corredor, não é mais aqui, né? Que é o corredor lá do Tramo Sul, né? E ao longo do Tramo Sul a gente vai construir um empreendimento, que é o Jardim Ângela, que é um particular, é da Sugoi. A gente está trabalhando no licenciamento desse empreendimento, a gente tentou uma conversa de licenciamento, inclusive com a SP Obras junto, para a gente tentar licenciar o corredor, o empreendimento junto, para poder, quando da remoção do pessoal do Arizona, ser reassentado. E uma parte do Arizona, a gente está com um empreendimento também, talvez a gente tenha aqui uma parte das famílias serem deslocadas para a Capela do Socorro, porque a gente tem um empreendimento que talvez saia antes lá. E aí uma parte, as famílias que aceitarem ir para um pouco mais distante, a gente vai reassentar do Capela do Socorro, tá bom? Então, M-Boi Mirim, a gente tem essa previsão de cumprimento de meta. Qual mais está presente aqui que eu não falei? Bom, quem está presente das metas foram esses, né?
Bom, vamos falar um pouco dos demais aí que estão presentes, mas não estão contemplados. Mas eu queria dar só uma geral para a gente dar conta, hoje, afinal, é o monitoramento do CEPOP. Com relação à regularização fundiária, em geral, vocês vão me perdoar, porque eu acabei de chegar lá, mas eu peguei algumas informações de como que estão as metas de regularização em todas as áreas. Tá? Em Campo Limpo, a gente já tem, ao todo, a gente já tem, em todas as demandas prioritárias, em todas as subprefeituras, de regularização fundiária, a gente tem concluído 11 mil famílias já beneficiadas. E em andamento, mais 33 mil famílias sendo beneficiadas. A gente ainda tem um início aí previsto de 8 mil ainda a iniciar. A gente está fazendo uma revisão das metas da prefeitura, da regularização fundiária, iniciou agora com as 2, 3 semanas quando eu assumi, no qual a gente vai tentar receber de vocês, principalmente do CEPOP, algumas outras demandas que ficaram de fora, tá? Porque a gente tem algumas que estavam na meta e se configuraram como não passíveis de serem regularizadas, então a gente vai substituir por algumas, principalmente de demanda de população. Então, se vocês tiverem, né, alguma demanda reprimida, principalmente naquelas onde são prioritárias, para a gente trazer para dentro da meta da prefeitura no cumprimento disso. Como, por exemplo, né, até é o próprio exemplo lá do Butantã, no qual a gente vai dar prioridade. Ela nem estava na meta agora, né, passa a entrar na meta dos 200 mil, tá bom? Beleza? Agora, vamos fazer só um resumo. A gente tem em Campo Limpo 6 mil famílias sendo beneficiadas, Guaianazes 13 mil, em Jaçanã mais 11 mil, em Perus mais 7 mil, São Miguel Paulista 7 mil e Sapopemba 7 mil. Essa é a meta de regularização fundiária de cada uma das subprefeituras que colocaram como meta a regularização fundiária, ok? As demais, de todas elas, a gente está disponível na prefeitura, aquelas que não puseram como prioritário, como Itaquera, que está aqui reivindicando, né? São Mateus, que falou, meu Deus, estamos de fora. Não, a gente está lá disponível e pode fornecer as informações. Perus, né? Perus, a gente tem bastante para conversar sobre regularização fundiária. Lá tem obra, tem Taberaba, tem tudo isso para regularizar, né? Tem todas essas questões para discutir, mas... Isso, a gente está recebendo muitas associações de moradores. Eu acabei de chegar lá, mas já recebi tantas associações de moradores que comecei a gostar de brincar de regularização, porque a gente tem contato direto, né? Então, tá bom, a gente põe na lista. Parelheiros também está aqui, Parelheiros. Bom, eu tenho a lista aqui de todas as áreas e o andamento de todas elas. Eu não vou começar a me estender muito, mesmo porque o horário tem mais pergunta depois, mas a gente pode depois, na pergunta, no debate, se alguém quiser saber de uma área específica, a gente tem um relatório aqui feito pela colega Cecília, que está lá no fundo, lá, aquela de rosa, né? Qualquer coisa também, ela é da equipe e ela também está à disposição para a gente esclarecer algum caso específico, ok? Bom, das demais metas, o que a gente tem a esclarecer, mesmo para quem não está aqui, mas para ficar registrado, né? A gente tem, fora da regularização, tem aí algumas unidades habitacionais em algumas outras regiões. Na Lapa, a gente também tem uma novidade, não tem ninguém da Lapa aqui, né? Tá, você fala para Alexandre, a gente fala todo dia. Mas a Lapa, a gente tem a entrega dos títulos, né? Lá do Nova Jaguaré. Ele vai acontecer no dia 7 de novembro. A gente está marcando um evento, vão entregar os títulos para as famílias. No dia 7 de novembro, acho que o evento vai ser lá no Pacaembu. Ou na Aliança Palmeiras. Mas porque a gente acabou de fazer um evento lá no Corinthians, a gente queria fazer no Palmeiras para não estar... Para agradar todo mundo, né? Não vai dar problema. A gente vai entregar um monte de títulos lá na Zona Norte, de áreas da Zona Norte. Então, se tiver das subprefeituras da Zona Norte, possivelmente algumas delas vão ser contempladas com entrega de títulos agora. Nós vamos entregar 5 mil títulos agora, 5 mil títulos no dia 7 de novembro, e mais ou menos 1.000 títulos lá na região do Capela de Socorro.
tá? Pessoal do Mananciais. Tem alguém do Capé do Socorro aqui? Não? Não? Também tem o pessoal de Emiboimirim também, tem o pessoal de Emiboimirim também. A gente entrega alguns títulos também, mas vai ser dia 28 de novembro a entrega. Possivelmente lá no Autódromo de Interlagos. Mais próximo lá, tá? Não é tão próximo de vocês, é mais próximo do Capé do Socorro, mas acho que vai ser lá no Autódromo. Um outro evento, dia 28, vai entregar mais ou menos 1.000 e poucos títulos para as famílias para as áreas que estão sendo regularizadas lá na região dos Mananciais, tá bom? Então, esse ano a gente vai ter, possivelmente, até o final do ano, entrega de 6.000 e poucos títulos. E também tem lá no Guaianazes, tem alguém do Guaianazes? Não me lembro, não. O pessoal da Juta, não. É da Juta? Não, eu estou confundindo. Juta São Mateus. Cadê o pessoal de São Mateus? Ah, da Juta. A gente também está tentando marcar uma entrega de títulos, né, ou de documentos lá na Juta até o final do ano também. Tá? Possivelmente em dezembro. Tá? Bom, na Lapa a gente tinha essa demanda, estamos prestando conta. No Pinheiros a gente estava acompanhando a construção do Coliseu. O Coliseu ainda não começou as obras por um motivo muito peculiar, que a gente desapropriou a área, mas já conseguiu, mas não conseguiu ainda a emissão na posse. Assim que sair a emissão na posse, a gente já está com o projeto, já está com tudo pronto, tem dinheiro, mas a gente está aguardando a emissão na posse para começar as obras lá do Coliseu. Todo mundo sabe onde é que é o Coliseu, lá perto da Funchal, não sei se todo mundo conhece, mas a gente vai começar as obras lá. E nos demais áreas, a gente tem o compromisso aí de unidades, estão todas em licenciamento. A ideia da SEAB, junto com o CEL, junto com a Secretaria de Governo, até o final do ano, a gente já ter o cumprimento da meta das 55 mil da seguinte forma: a gente vai ter boa parte já ou concluído, uma parte concluída, uma boa parte com obras em andamento, mas a gente vai alcançar 55 mil, estamos buscando essa meta até o final deste ano, a 55 mil já ao menos licenciada, com um alvará de execução, só faltando o recurso para iniciar as obras. Então, a ideia de cumprimento das 55 mil se dar dessa forma até o final desse ano, restando para o ano que vem a gente angariar recursos junto ao Ministério para iniciar boa parte das obras e acabar a gestão com 55 mil ou concluídas ou em andamento. Ok? Bom, acho que é isso. Tentei responder para quem está aqui. Fala. A Sé. Oi? Limão? Casa Verde não tinha demanda de SEAB, né? Não, tudo bem, mas é que estou falando do CEPOP, não era uma área que era prioridade o Lidiane. O Lidiane está parado porque a gente está sem recurso, né? Aí a empresa faliu, né? A empresa lá que estava construída, estava de mal das pernas, e aí estava bem devagar. Mas a gente está tentando providenciar não só recurso, mas também a questão do contrato. Oi? E da urbanização e da construção das unidades. Isso já está isso tá em andamento, né? Mas ele não, mas ainda está, mas deu uma diminuída no ritmo das obras por conta dos recursos, tá? Do Lidiane. Bom, da Sé a gente tem aí a PPP, né? Que começou agora recentemente. O São Caetano está prestes a iniciar as obras. A Canopus, que é a empresa que ganhou, já está finalizando o licenciamento do empreendimento, né? E a gente tem previsão do início ainda nesse ano, o início das obras lá na São Caetano. E algumas áreas que a gente está colocando disponível, áreas públicas, prédios desapropriados no centro, para um convênio com as entidades para a construção de unidades habitacionais, pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Então, teve o chamamento, que agora, dia 1º, amanhã, possivelmente a gente vai publicar o resultado,
e já abrir o segundo chamamento de novos prédios, áreas que a gente recebeu do INSS para habitação, e a gente vai disponibilizar para o chamamento as entidades para a construção de unidades habitacionais lá no centro. E, em paralelo, a gente está desenvolvendo um programa de locação social para habitação, para o acesso a essas moradias ali no centro. Tá? Então, a gente tem a ideia até o final do ano e a gente ter já compromissado com as entidades mais ou menos uma estimativa de 2 a 3 mil unidades sendo já disponibilizadas lá no centro, seja para locação social, seja para o Minha Casa Minha Vida entidades. Beleza? Acho que era isso um pouco da habitação, não tem uma apresentação, não foi muito formal, mas a ideia hoje mais é prestar conta de um a um daquilo que a gente se comprometeu como prioridade, tá bom? Obrigada, estou disponível. Bom, eu vou convidar a Andréia e o Pedro para compor a mesa, e daí, se vocês precisarem acionar a equipe de vocês, vocês fiquem à vontade. Bom, a gente recebeu 17 inscrições, então, Paulo, infelizmente não dá para a gente abrir o tempo, senão nem todo mundo vai falar. Então, a gente vai fazer assim, a gente fecha 3 minutos... 2 minutos? Não, ali tem 2. Levanta a mão, ó, quem quer 2 minutos acha que é viável? 1, 2, 3, 4... 3 minutos. 2 minutos ganhou. Então, a gente faz assim, a gente faz a fala de 2 minutos, tá? Qualquer coisa, se for realmente necessário, vocês podem escrever para a gente encaminha para as secretarias e a gente dá a devolutiva. Gente, lembrando que... Não. 2 minutos de fala. Então, tá bom, 3 minutos, 1 minuto de fala por secretaria. Então, gente, vamos ser objetivos, sem ficar contando muita história. Aí dá tempo de todo mundo que se inscreveu falar. Lembrando que a gente envia todos os materiais ainda hoje para vocês, tá bom? Então, a primeira é a Irani. Bom dia, mesa, a todos e a todas. Eu tenho questionamento para as 3 secretarias, né? Na verdade, da transporte... Eu vi o símbolo da CET junto, não sei se cabe, se não couber, me perdoe. Mas a gente está com a questão dos pontos de ônibus sem sinalização. Você tem, eu sou instrumentadora cirúrgica há 20 anos, eu ando o dia inteiro de ônibus para tudo quanto é canto da cidade. Então, a gente tem na Faria Lima, por exemplo, 2 pontos de ônibus. Um fica aqui e o outro lá embaixo. Você não sabe qual ônibus passa aqui e qual passa ali. Isso é um absurdo. Isso na Faria Lima, né? Agora você imagina como é que está lá na periferia. Na periferia, os pontos não foram totalmente trocados, retiraram todos os antigos, porém não repôs ainda totalmente. Na Júlio Buono, a gente tem um ponto em frente a uma escola que ele não tem cobertura. E ele tem calçada para isso. Inclusive, o que tinha anteriormente tinha cobertura. O que foi colocado agora não tem. Tá? Em relação à mudança de mão de rua, na Major Dantas Cortez tem uma escola chamada MF Franklin Augusto de Moura Campos. A gente mandou um e-mail para a Dan a respeito, porque a gente está com uma obra da Sabesp bem na esquina da Júlio Buono com a Major. O que a CET fez? Foi lá e mudou a mão. As crianças estão sendo atropeladas na porta da escola por conta dessa mudança de mão lá. Tá? Antigamente era mão dupla, agora eles colocaram a mão indo no sentido bairro, mas a gente precisa que seja no sentido Tucuruvi. A gente precisa que inverta a mão. Ontem eu falei com o Sérgio por telefone, vou encaminhar um e-mail para ele, mas precisa aí da ajuda de vocês, porque o transtorno está sendo muito grande lá para a escola. Tá? Agora, isso era o que tinha para o transporte. Para a CIURB, eu queria saber a respeito das famílias que serão, e aí seria para a CIURB e para a Márcia, as famílias que serão desapropriadas ao longo do Córrego da Paciência, que você falou que tem a questão da Júlio Buono, que vai fazer aí um binário. Então, aquela parte da Júlio Buono de baixo seria totalmente desapropriada ou parte dela? E em relação à SAVIC,
vocês vão fazer lá, tem uma proposta lá de fazer o piscinão lá, né? Que vai ser coberto, igual o Pacaembu. Mas qual que vai ser em relação a Savi, que assim, tem uma proposta de estar tirando, que a gente tem uma creche lá, a gente tem todos os equipamentos lá. Se vocês vão disponibilizar uma outra área, um outro local para continuar funcionando, se vai fechar temporariamente, como que vai ser, se dá isso, tá? E da regularização fundiária, eu fico feliz que você esteja à frente, Márcia, porque a gente sabe que vai ser feito um bom trabalho em relação a isso e a gente vai aguardar. Tá? Era só isso. Na verdade, tem uma outra coisinha, Márcia. A gente tem um terreno para 2.000 unidades, que eu já falei para você, lá na região da CZ Fredo Fagundes, é no território do Jaçanã Tremembé. Pela resposta que você deu aqui, Jaçanã Tremembé não foi contemplado com unidades novas. Tem essa questão da remoção do Córrego da Paciência, mas o que a gente pediu não foi isso, a gente pediu unidades novas. Então, a gente tem esse terreno para apresentar, cabe 2.000 unidades. Eu queria saber se a gente pode apresentar junto, porque aí agora eu estou falando como entidade, se eu posso apresentar junto com o Conselho Participativo e a gente dividir essa demanda. Não sei se é possível, queria saber isso. Obrigada. Agora é o Cido, do Jaçanã, e depois o João Estevam. Tchau, bom dia. Desculpa, eu vou contar uma história. Pode ser? Olha, é assim, eu vou ser rapidinho. Referente a SP Trans, tem uma observação que eu gostaria de fazer. SP Tour, SP Trans, SP tudo. Referente aos idosos, hoje a dona Socorro não está aí. E resulta assim, a pessoa faz 60 anos, vai pegar um ônibus e tem uma série de problemas quando passa o seu bilhete. Às vezes o cobrador ou o motorista, ele demora 2 anos para poder validar a passagem do idoso, às vezes até constranger no próprio passageiro. Não sei se cabe isso dentro da reunião, mas é um local onde estão os senhores aqui que gostaria de colocar esse tema. Que seja visto isso, que seja conversado com essas pessoas que têm peruas particulares dentro das empresas, que assumam seus compromissos de forma humana e devida, principalmente com os idosos que estão ali, depois de ter pagado um tempo de trabalho, seja um pouco respeitado. Às vezes, quando o dono da perua, o dono da empresa tem alguma adversidade com aquele passageiro, aí piorou. Enquanto o sinal não está para bater, ele não valida o cartão. Eu acho que isso tem que ser conversado, que, se eu não me engano, deve ser uma forma geral dentro de São Paulo. E eu ando dentro de São Paulo inteiro. Isso é só uma observação que eu queria fazer referente ao transporte. E com respeito às 2 pessoas, a habitação e a CIURB, a gente sempre demanda uma melhoria referente à ocupação da Serra da Cantareira e de que forma ela está sendo ocupada com a habitação. Tem pessoas que não entendem muito a minha colocação, que eu não sou contra a habitação. Eu sou contra aquilo, lá na frente, lá atrás, fazia um conjunto de prédios com 60 apartamentos e pronto, colocava as famílias. A gente pede que hoje em dia seja feita uma construção de forma sustentável, onde a pessoa esteja dentro do seu perímetro construído, não somente habitação, tenha cinema, tenha praça de esporte, tenha um verde contemplado, tenha tudo ao seu redor. Tudo aquilo que a criança possa se desenvolver dentro do transporte, dentro da escola, dentro do cinema e dentro do teatro. E, enfim, dentro da cultura em si. Que eles tenham tudo ao redor dos seus empreendimentos. Que não seja simplesmente um caixote ali implantado. Essa é uma das demandas. Principalmente que venham pensar num parque na borda da Serra da Cantareira, um parque como o de Ibirapuera, dentro da borda da Serra. Só vou pegar mais meio minuto para a Márcia. Márcia, eu falo como entidade. Eu também sou presidente da Associação Monte Blue 3000 do Jardim Hebron, e como entidade eu gostaria de saber se poderíamos estar participando realmente de fato dentro desse programa. Dentro do programa de habitação. Tá ok? Jardim Hebron. Agora o João Estevam, de Itaquera, e depois Helena Freitas, de Vila Prudente. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas.
Bom dia, Márcia, Pedro e Andréia. João Estevam, da Subprefeitura de Itaquera. Então, vamos lá. Antes da minha pergunta, eu queria fazer uma reflexão junto com a mesa na questão da nossa crise que nós estamos passando. E eu vejo os senhores falar a questão de implantação de projeto, a questão da falta de recursos. Então, para a gente do Conselho, eu acho que é bom a gente, se vocês tiverem uma projeção orçamentária para estar deixando para o CEPOP, porque entendo que a gente começa a falar para as nossas pessoas que estão atrás de nós, que é a população, a gente tem que falar o real. E, de repente, a gente começa a falar nesse monte de projeto que vocês apresentam, que é ótimo. Eu acho que isso é ótimo. Mas e aí? A falta de recursos, como é que vocês estão pensando em administrar isso junto com o poder público, né? Porque nós sabemos que é muito difícil. A cidade de São Paulo requer muita verba orçamentária para desenvolver todos esses projetos. Então, é só uma reflexão. Se vocês amanhã puderem passar para o CEPOP, né, eu acho que a gente começa a trabalhar de fatos. Bom, agora vamos às perguntas. Quando você, Pedro, citou as obras de infraestrutura, né, eu não ouvi você citar, tem um viaduto que vai ser feito na Avenida Itaquera com a Aricanduva, ok? E também também você não citou, esse túnel que vai sair do Parque Dom Pedro, e vai até a Vila Matilde. Também eu só vejo a placa aqui na Parque Dom Pedro e ninguém fala dessa obra, ok? Outra coisa, Pedro de SUB. Por exemplo, a Subprefeitura de Itaquera, quando ela tiver obra de infraestrutura que precisa passar por SUB, nós já temos nosso projeto prioritário, né? A abertura da rua Agrimensor Sugaia com a Cristóvão de Salamanca, ela vai precisar de CIURB. Em que momento a gente chega no subprefeito para falar com os senhores? Isso é um caso, né? Acabou meu tempo? Ah, tá. Bom, a Márcia já disse que o chamamento 001 sairá o resultado para as entidades amanhã. Oxe, estamos aguardando isso há muito tempo, tá? Ainda para a Márcia, com relação ao programa de entrega de títulos, como é que isso funciona? A gente tem bairros lá que pergunta para a gente, eu queria saber, eu tenho um pessoal, né, do Jardim Sinhá, por exemplo, ali onde fica mesmo... do lado da Barreira Grande, aquele pedaço ali. Em que época isso vai ser possível, né? A gente comunicar a população, né? Da entrega de títulos, que isso é muito bom. E o meu tempo acabou. Muito obrigado. Agora Helena Freitas, de Vila Prudente, e depois a Lindaura Maciel, que representa as mulheres no CEPOP. Bom dia a todos, eu sou a Helena Freitas de Vila Prudente, conselheira. O meu não seria protesto, uma pergunta. Sábado passado tivemos uma reunião na subprefeitura sobre ruas abertas. Foi um Deus nos acuda. E aí eu pergunto para a SP Trans, como é que fica a mobilidade tão pregada se as ruas abertas vai impedir trechos de rua para ficar para lazer? E essa locomoção das pessoas nessa história de mobilidade, aí você chega como lá na Vila Prudente, na rua Jacinto Palhares, corta um pedaço dela, que dá acesso ao hospital de Vila Alpina, ao cemitério, a grandes hospitais, para servir de lazer para quem está ali nas adjacências. Aí eu pergunto, a mobilidade vai tirar ônibus daquele trecho da rua, carros, e tudo isso vai ser transtorno. Aí eu pergunto, e os céus não têm lazer? Os CDCs, as praças não seriam melhor revitalizadas com segurança, em vez de fechar trechos de rua? Então, está vindo assim umas coisas de cima para baixo, como raios, que está impactando tudo.
E aí eu pergunto, como que fica? Já não chega? Eu endosso o que o colega Cido falou, essa questão não só do idoso, viu, querido? Mas de todas as pessoas especiais que têm que entrar no ônibus e o cobrador está conversando ou não está nem aí, não é? Para liberar o cartão de quem quer passar, atrasando no ponto de ônibus a subida dos demais. Além do que, a condição dele, prestar atenção ao trânsito, prestar atenção ao quem desce e ao quem sube. Na última reunião que eu tive aqui semana passada, caiu uma chuva de repente, eu comprei um guarda-chuva, terminei chamando o cidadão de estrupício, porque o motorista fica conversando com outro motorista na porta do ônibus, eu estou subindo, o guarda-chuva fecha e abre, ele acha ruim comigo, aí eu falei para ele, você cale sua boca, seja gentil e feche meu guarda-chuva, seu estrupício. Nisso o motorista dá saída, o cara está descendo com uma muleta lá embaixo. Olha, foi um Deus nos acuda. Por quê? Porque subiram mais pessoas e na hora de liberar o cartão, ele fica mais interessado em que a massa suba do que de liberar o cartão. Então fica aquele problema, né? Aí, olha, não adianta ligar para o 1188, para o 156 fazendo reclamação, porque eles só querem o número da certidão de casamento de quem está fazendo a reclamação. O que eu acho um absurdo, e é pena que a polícia não está aqui para a gente falar que o número do nosso CPF só deve ser dado à Receita Federal e não a qualquer reclamação que você vai fazer no 156, seja de que assunto for, eles querem o número do nosso CPF. E isso é preciso cortar esse direito. Você quer o RG, sim, para saber se você é uma pessoa que tem problema com a polícia ou não. Agora, o trem lá que eu falei é nosso. O segundo é sobre as coberturas lindíssimas que estão fazendo, mas estão deixando sem cobertura, né? Então, isso é outra coisa que a gente precisa nessas grandes avenidas. Eu vou mandar... Obrigada. Agora é Lindaura e depois é o Pequeno de Perus. Então, bom dia. Eu estou como representante das mulheres, mas pelo que eu vejo, não tem ninguém aqui do Conselho de Parelheiros para representar nas outras prioridades. Eu ouvi falar em regularização fundiária, né? E a nossa região é uma das regiões que mais necessita, porque tudo que vai ser feito, tudo que é reivindicado, nós temos esse problema, né? De não fazer, de ser proibido fazer a pavimentação de uma rua e outros benefícios por conta disso, por não estar regularizado, né? Junto aos órgãos públicos. Eu acho que Parelheiros precisa também ser vista nesse sentido, né? E as mulheres, nós estamos andando junto, caminhando, né? Está saindo algumas coisas, o nosso Centro de Cidadania da Mulher está sendo reformado, a gente está um pouquinho satisfeito, né? Ansioso para voltar a ter as atividades de antes, mas certamente está andando um pouquinho, né? Mas na área do transporte também, eu concordo plenamente, nós sentimos essa dificuldade, porque nós temos o bairro a bairro lá na nossa região, e é um problema danado para você entrar naquele espaço pequeno, que são aqueles micro-ônibus, né? Já não atende a demanda, nós temos linhas lá que tem intervalo de 20 minutos e de meia hora fora de horário de pico, não atende a demanda da nossa região, inclusive eu estou pedindo já uma reunião com o pessoal da SP Trans, a gente está para agendar, então eu gostaria que vocês vissem também essa parte, né? E na área de regularização, que me preocupa muito, né? As pessoas que já moram há anos, né? E não têm aquele título definitivo do terreno. Eu acho que é muito importante estar vendo essa parte lá para a nossa região de Parelheiros, né? Porque se eu penso nas famílias, estou pensando nas mulheres e nas crianças em geral, né? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de reivindicar de vocês, tá bom? Agora é o Pequeno de Perus e depois é a Josefa de Miboi. Bom dia a todos. Não preciso me apresentar, porque ela já me apresentou. Eu diretamente para a SP Trans. Eu tenho um questionamento sobre o Terminal Britânia, porque a gente, como fizemos a prioridade, um pedido de prioridade para UPA, que a gente precisa lá, e ficou determinado que seria no mesmo terreno do terminal. E eu acho que alguma coisa está barrando a questão do andamento da UPA. Até agora nós não temos nada. E eu acho que o que nós precisamos lá é ampliar
o que foi colocado, eu vi aí, está muito bom para a gente lá. Eu acho que o que tem lá, a demanda daqui a 5 ou 10 anos, o terminal que nós temos atende a demanda. Agora, a UPA, que nós não temos nada, eu gostaria de fazer um convite, como conselheiro de lá, para vocês do transporte, se puder participar de uma reunião com a gente lá, a gente fazer uma extraordinária, convida para a gente fazer essa discussão com a população de lá, que para mim a necessidade lá é a UPA, não o terminal. O que tem lá de terminal, lá não tem duas empresas, só tem uma empresa, o monopólio é de uma só, que é da Santa Brígida. E eu acredito que não há necessidade de um terminal no porte que eu vi aí no projeto, porque a demanda lá de transporte até agora eu não vejo tanta coisa assim. O que tem, você pode confiar no que eu estou falando, que o que tem lá já atende à demanda. Então, se puder marcar para participar de uma reunião com a gente para fazer a discussão, nós estamos abertos e vamos fazer essa discussão. Se a secretaria não tem verba, não tem recurso, vai desmanchar o que está feito para fazer um novo? Eu não vejo. Eu vejo uma clareza melhor que amplie o que tem lá, atenda a demanda que precisa, e o demais a gente vê. Agora, a questão do terreno, eu acho que tem que fazer essa parceria aí, ver se eu não sei como funciona, se as duas secretarias vão entrar em um entendimento entre elas e deixam o terreno para a saúde, que eu acho que nós todos lá do Conselho vamos brigar por isso, vamos fazer essa reivindicação perante as duas secretarias, que eu não sei, eu acho que quem lá foi desapropriado só para a questão do transporte mesmo, né? E aí faria a parceria com a saúde e fazia a UPA. Mas eu acho que a gente tem que tomar uma posição, tá bom? Agora é a Josefa de Miboi e depois o Alex do Jaçanã. Bom dia a todos, bom dia à mesa. O que eu tenho que questionar sobre a moradia é a questão da 17 mil famílias, 369 famílias beneficiadas pelo projeto dos mananciais, do Embu-Mirim. Eu gostaria de saber. E para o transporte, a questão nossa, na região do Embu-Mirim, do Ângela para cá, nós temos maior transporte favorável, bom e maravilhoso. Da menininha para trás, a gente temos descaso e sofrimento até, por causa que é o ônibus alternativo e é perua alternativa. E ontem mesmo entrou um passageiro com 4 litros de gasolina, pedindo carona, e o motorista deu essa carona para essa pessoa que pediu para ele, com gasolina. E, inclusive, eu até reclamei. Isso é muito triste para nós, que põe a nossa vida em risco. E outra questão também é do Terminal Ângela, aí já parte para uma outra pessoa, do Terminal Ângela, que ele foi pelo programa de metas, e eu gostaria de saber como é que está essa obra do Terminal Jardim Ângela. Agradeço a todos por dar essa oportunidade. Agora o Alex do Jaçanã e depois o Paulo de Cidade Ademar. Bom dia, senhores e senhoras, bom dia, mesa. Eu sou Alex do Jaçanã Tremembé, né? A gente tem que deixar bem claro também que é Jaçanã Tremembé. É o seguinte, a apresentação da SP Trans CT, a gente sabe que aqui é uma devolutiva, né, do que foi apresentado pelo CEPOP, mas a gente acaba saindo um pouquinho fora do assunto. A apresentação da SP Trans foi apenas de um terminal. Eu acho que a mobilidade na cidade de São Paulo é grande, né? E a gente tem um problema lá no Céu Jaçanã, que foi feita uma obra em parceria aí com a CT, e provavelmente alguma secretaria. Eles fizeram um alargamento de uma avenida, né? Fizeram um levantamento de uma linha de ônibus que é a mais problemática da nossa região, a 1780. Fizeram o alargamento da avenida, belezinha, tudo bonitinho. Quando chegou na ponte, cadê o orçamento?